Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doutores Podcast. Aqui é um espaço virtual onde a gente discute sobre temas relacionados ao universo dos doutores e interessados, né, curiosos sobre esse mundo dos doutores, sobre novidades científicas, né, divulgação científica. Pode entrar, pode assistir, fiquem à vontade. Eu me chamo Elizabeth. E eu me chamo Cristiane. E nós duas conduzimos o Doutores Podcast. Hoje nós estamos com uma convidada. É, assim, uma honra ter ela aqui conosco. É uma pessoa que está, assim, batalhando sobre um tema muito importante. Atualmente, né, tem se falado muito sobre isso, mas ainda estamos, assim, um pouco sem saber em certas situações, né, como atuar, como agir. É a Camila Altavini, vou falar certo seu nome, viu? Tudo bem, Camila? Tudo bem, Elizabeth, Cristiane, prazer estar aqui com vocês. Assim, é uma honra poder estar aqui também, né, fazendo parte desse trabalho tão legal que é de vocês, de divulgação científica, de falar sobre os desafios, né, na vida acadêmica. A gente fala que é sobre as dores, né? Foi como surgiu esse podcast quando a Elizabeth teve essa ideia. A gente estava falando sobre as dores que a gente tem durante a pós-graduação e principalmente depois, né? Que vai aparecendo e que a gente queria compartilhar essas dores, né? Com todas as pessoas que estão passando aí pela mesma situação. E só quem passa para saber, né? Porque quem está de fora imagina que é uma coisa, né? Mas só quem está dentro que sabe como que realmente é e quais são as nossas necessidades reais ali enquanto pós-graduandos, né? A Camila, ela é psicóloga clínica do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos da UNB, onde também ela é coordenadora do grupo Entre Linhas, doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, faz parte da diretoria 2004 a 2026 da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio e é pesquisadora associada da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio. Um currículo bastante assim de peso, né, de responsabilidade também, né, Camila? Tem alguma coisa a acrescentar aí nessa bio? Acho que não. Eu falo que até eu tenho dificuldade, às vezes, de lembrar um detalhezinho, mas imagina, assim, não sou apegada aos títulos necessariamente, não. Uhum. E você trabalha na parte clínica mesmo, atendendo? Lá na clínica escola da Universidade de Brasília, eu faço atendimentos, mas esse não tem sido o meu foco ultimamente. A gente tem uma equipe lá de 10 psicólogos, se eu não me engano. Nós somos os técnicos da clínica, né? Então, nós fazemos supervisões, nós auxiliamos os estudantes, além de fazer os atendimentos. E, atualmente, o nosso foco maior, eu e mais a minha colega que coordena o grupo Entre Linhas comigo, que é a Elisa, a gente tem ficado mais para essa parte da prevenção do suicídio, desenvolver trabalhos de pesquisa, de extensão, né? Então, a gente tem trabalhado muito com treinamento de profissionais nessa área também. Então, nosso foco tem sido mais esse, inclusive, do que a clínica ultimamente. A gente colocou o tema como a saúde mental, né, na jornada acadêmica, né? Mas a gente sabe que a questão da saúde mental é algo que aflige toda a sociedade, né? Desde o pequeno ao mais, né,
de todas as faixas etárias, de toda a classe social, né? E parece, eu tenho uma sensação, aí você pode me falar, né, como detentor aí do conhecimento, se é uma realidade mesmo. Eu tenho o sentimento de que parece que depois da pandemia, as pessoas começaram a ter mais problemas relacionados à saúde mental, ou elas começaram a perceber que tinha alguma coisa errada, que já tinha algo errado antes, mas não era percebido, e aí sim elas começaram a perceber porque teve aquele realmente, né, deixar todo mundo ali quietinho no seu mundinho, e aí elas alertaram para que alguma coisa não estava legal. O que você acha? É interessante você trazer assim essa perspectiva, né? Se é uma coisa que foi mais percebida ou se realmente teve uma piora, né? Assim, é muito difícil a gente falar exatamente qual das duas coisas, ou se as duas coisas aconteceram junto, né? Mas de fato a gente tem alguns estudos já que tem trazido assim, falado sobre os efeitos da pandemia. E o que a gente tem visto, assim, em relação principalmente ao suicídio, é que não necessariamente teve uma piora, como tinha se feito uma hipótese no início, né, da pandemia. Estou falando de uma forma geral, né, globalmente, teve alguns grupos muito específicos que tiveram, sim, alguns aumentos, mas o que a gente observou mais de forma geral, assim, foi, sim, uma intensificação de sintomas depressivos, de sentimentos de depressão, humor deprimido e de ansiedade também, que a longo prazo podem ter alguma relação ou não, né, com a incidência de suicídio, mas o mais importante é isso, essa percepção de que está aparecendo mais, de que teve uma piora, ela é real, né? Tá correta essa percepção. A gente só é muito difícil a gente saber em que ponto que foi uma piora, de fato, as pessoas adoeceram mais ou elas têm percebido mais, mas se eu tiver que chutar, eu diria que foi um pouco dos dois mesmo, assim, sabe? Não dá muito para saber o start, né? Aonde que isso realmente começou, né? Mas não sei, talvez a questão do isolamento, eu acho que, bom, você pode falar melhor que a gente, mas talvez o isolamento deixa as pessoas mais suscetíveis, talvez, a aflorar mesmo aquilo que elas sentem. Eu acho que a gente fica ruminando muito mais o que a gente passou, o que a gente está vivendo, o que a gente deixou de viver. Então, não sei. É É, porque. e Pode falar. a, o momento da pandemia em si foi um momento que gerou muita ansiedade, né, nas pessoas, até a gente entender com o que estava lidando, até a gente saber o que de fato protegia, o que não protegia. Então, tudo isso também foi gerador de muita ansiedade, né? Eu estava dando uma lida na sua tese e eu falei assim, né, deixa eu dar, né, uma contextualizada aqui, entender um pouquinho dos estudos dela. E aí tem uma parte lá que você descreve alguns fatores, né, que podem estar relacionados com a tendência, né? E aí, entre eles ali, tinha tabagismo, alcoolismo, né? Alguns vícios tal. Você poderia, de repente, fazer assim para a gente, uma geral, assim, de coisas que, de repente, podem ser fatores que possibilite a pessoa, né, ter uma maior tendência a um estado depressivo, de ansiedade, ou até mesmo o suicídio, né? Então, a primeira coisa que a gente fala, assim, quando a gente vai falar sobre fatores associados à presença de comportamentos suicidas, né? A primeira coisa é que o suicídio é um fenômeno super complexo, é multicausal, né? Então, até hoje, assim, o que a gente tem de estudo não fecha muito bem no que é capaz de predizer um futuro comportamento suicida tão bem. Né? A gente tem tido muita discussão no campo, inclusive, né? Porque a gente tem muito estudo, tem muitos estudos que fazem associação, como o meu, inclusive, né? Que eu encontrei algumas associações ali também. Então, tem estudos que associam, sim, comportamentos suicidas, adoecimento mental, a vícios de forma geral, né? Então,
digamos assim, que não é necessariamente o uso social de álcool, drogas, tabagismo, mas que é o comportamento de risco mesmo. Então, por exemplo, o beber episódico pesado, que é o que a gente chama de binge drinking, né? Que é quando a pessoa vai lá e enche a cara, não tem limite, né, para o quanto ela vai tomar naquele período de tempo. Mesma coisa com o uso de outras drogas também, né? Então, isso tem sim uma associação com adoecimento mental, com comportamentos suicidas, mas a gente tem outros fatores que também estão associados, e o que se tem falado muito na área é sobre o papel dos determinantes sociais em relação à questão do suicídio, né? E a gente vive num país que tem muita desigualdade, né? Então isso é um fator que de fato tá bem associado também com a questão da saúde mental, né? A gente fala que não só a renda da pessoa, mas estar num ambiente, né, que tem essa desigualdade tão clara, tão destacada assim. Então a gente tem vários fatores, tem histórico familiar, né? Então se a pessoa tem história na família, pode ser alguma questão de predisposição genética, mas pode ser o fato também de ter que ter vivido, né, com essa história ao longo do tempo, isso também traz um certo peso. Tem predisposições que são da própria pessoa, né? Então a gente tem traumas da infância e do início da adolescência também podem estar relacionados. Então, a gente tem assim uma gama enorme de fatores, né? É muito difícil a gente falar qual que é o peso que cada um exerce no desenvolvimento de adoecimento mental ou de comportamento suicida. É importante a gente ter essa noção, né? Que é uma coisa extremamente complexa, que não tem uma coisa que vai ser a causa do comportamento suicida. Então, a gente até tem muito cuidado na hora de falar sobre isso por conta, né, de evitar determinar uma causa única, porque não existe, né? O que a gente fala assim, existem os gatilhos, né? Aí sim, a gente sabe que a gota da água para a pessoa que já estava ali no limite, aí ela tem um comportamento suicida, mas isso, assim, é uma junção de várias outras coisas também. Você acha que o preconceito em relação a doenças, né, de doenças mentais, assim, né, depressão, ansiedade, né, síndrome do pânico, o preconceito que ainda existe, pode ser um fator influenciador para que a pessoa acabe assim se contendo, né? Porque a conversa é necessária, né? Você conversar sobre o que você está sentindo, né? Faz parte do tratamento, né? E aí, como tem esse sentimento ainda de que algumas pessoas ainda não entendem direito e nem sabem lidar, né? Também, né? É difícil até lidar. A gente não sabe o que falar, né? Para a pessoa. Então aí a pessoa se fecha ainda mais porque sente que ela não vai ter ajuda e vai ter julgamento, né? Não sei. O que eu falo assim, que a grande dificuldade, né, que o preconceito traz para essas pessoas que estão passando por uma situação de sofrimento mental é o fato de que, né, a pessoa não vai ser tão fácil para ela buscar ajuda. Então, quando ela vive uma situação de preconceito, ela vai ter mais dificuldade de querer se abrir com alguém, de querer ir atrás de ajuda, de achar que vai ser acolhida, de achar que o que ela está passando, muitas outras pessoas passam, porque humor deprimido, ansiedade, inclusive pensamentos de ideação suicida são muito mais comuns do que a gente imagina. Né? Então, quando a gente deixa de falar sobre isso, quando a gente deixa de reconhecer que isso às vezes faz parte da condição humana, né, de pessoas que vivem num mundo que não é perfeito, que vivem num mundo que tem seus muitos desafios. Então, assim, a gente precisa reconhecer que isso pode fazer parte da vida, mas que tem tratamento para muitas pessoas. A gente consegue sim aliviar sintomas, encontrar caminhos onde a pessoa possa encontrar um prazer na vida, que ela possa conquistar os sonhos dela, apesar de passar por esse sofrimento. Camila, nesse ponto, assim, a gente fala muito, a gente vive no século do estresse, né? Então a gente usa muito
a palavra, estou estressada, estou muito estressado e tudo mais. E quando que a gente, não deve existir uma fórmula mágica, imagino, mas quando que a gente consegue meio que distinguir o que seria esse estresse comum, né? Quando eu falo, estou estressada, passei por um dia difícil, de quando é uma coisa que a gente já deveria, sei lá, ter aquele preciso de ajuda. Tem algum ponto que a gente consiga meio que visualizar e se tocar dessa diferença? Tem Bom, uma acho que receita? não tem uma receita, infelizmente. Ajudaria muito a gente, né, se tiver. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, que a gente fala, inclusive, bastante quando a gente faz as nossas palestras, uma das coisas que a gente gosta de falar é assim, né? Quando procurar um psicólogo, um profissional de saúde mental? Primeira coisa, quando quiser, né? Assim, sentiu vontade, ok. Um psicólogo, ele tá ali para te ajudar não só a passar pelos momentos mais difíceis da sua vida, mas para te ajudar, de repente, a achar um caminho que seja um pouco mais tranquilo, a te colocar numa posição de empoderamento, melhorar a autoestima, né? Então, a conquistar alguns sonhos que estão sendo, por alguma razão, difíceis de serem conquistados, né? O psicólogo, ele não precisa trabalhar só quando a situação já está ali no limite, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente pensar nisso, né? Que a gente pode buscar essa ajuda profissional independente de estar num sofrimento muito intenso ou não. Porque às vezes a gente tem essa ideia de, não, eu estou dando conta sozinha aqui, estou conseguindo manejar, não estou precisando, mas ok, talvez você consiga manejar, a gente consegue, né? Às vezes passar por situações muito difíceis de fato, mas pode ser menos sofrido às vezes. Sim, a Né? gente tem dificuldade de mostrar nossas fraquezas, né? Eu acho que mais, assim, eu sendo mãe, eu acho que mulher muito mais, eu acho. Tenho uma sensação, assim, né? Tem que ser forte. Mulher Eu imagino que para mães isso seja muito importante, mas acho que para mulheres de forma geral na sociedade, na nossa sociedade também tem, a gente tem que ser duas vezes melhor, né, para poder conseguir as coisas. Então, de fato, assim, mostrar fraquezas às vezes é uma coisa que a gente tem medo, né? E os homens também, né? A masculinidade tóxica, ela tá aí, interfere na vida de todo mundo, né? Não só das mulheres, mas inclusive dos homens, né? Homem também às vezes tem muito medo de mostrar fraqueza, por achar que vai ser menos homem por isso, o que é uma grande besteira, na verdade, né? A gente sabe que somos todos humanos, todos sofremos, todos temos emoções e que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com algumas emoções. É claro que em algumas situações, né, como a Cristiane perguntou, vai chegar ali no limite. Então, aquele estresse, aquela ansiedade, a falta de motivação, ela começa a interferir muito na sua vida social, na sua relação com seus amigos, com o cônjuge, com o marido, com a esposa, com os filhos. Você começa a perceber que tá ficando mais com menos paciência, mais irritado, irritada, tá tendo mais dificuldade de levantar da cama ou do sofá para fazer o que precisa ser feito, né? A motivação começa a cair cada vez mais. Isso já é um sinal de que alguma coisa não tá legal e parece que tá difícil de você conseguir manejar sozinho, né? Então, esse momento talvez seja interessante de conversar com alguém. Se não quiser procurar um profissional, conversa com algum amigo, conversa com seu parceiro, parceira, né? Fala, tô com essa sensação, você tá percebendo isso também? Porque às vezes quem tá em volta é o melhor termômetro para a gente saber, né, como é que a gente tá também. A E era autopercepção, às vezes, ela é muito arriscada, a gente confiar só na nossa própria percepção. E era outra coisa que eu ia perguntar, porque, desculpa, F, eu vou perguntar essa aí, eu fico caladinha. Eu já perguntei bastante. Perguntando assim, eu perguntei no nosso caso, né? Eu, como que eu enxergo? E aí o outro lado, eu como pessoa, como que eu consigo, sei lá, eu tô vendo que, sei lá, meu namorado, meu amigo de infância, meu colega de trabalho tá passando por uma dificuldade que eu tô vendo, tô na minha percepção, tem alguma coisa acontecendo que a pessoa não tá bem.
como que eu abordo? Porque me dá muito medo de você parecer intrometida, ou muitas vezes, igual a Elizabeth falou, você vai falar, às vezes não sabe como falar, e ao invés de trazer a pessoa mais para junto, para ajudar, você acaba afastando. Uhum. Essa acho que é uma preocupação quase geral, né? Assim, inclusive dentro dos profissionais que trabalham com saúde mental, porque apesar da gente estudar isso na graduação de psicologia, né? Ainda assim, principalmente quando a coisa vai chegando perto do risco de suicídio, parece que dá um medo, mas que não, acho que não é só não saber como perguntar, mas é isso que você falou, esse medo do que eu vou fazer se a pessoa me falar que está realmente passando por um sofrimento muito grande, pensando em suicídio, e aí, o que eu faço com isso, né? Então, acho que é uma dificuldade de entender de como abordar, mas essas dificuldades de como abordar, eu penso que tem relação com o fato de não saber o que fazer depois também. Né? Então a gente precisa, a primeira coisa é a gente saber o que a gente vai fazer, né, com aquele tema. Vai ajudar a pessoa a procurar um profissional, né? A gente tem aí no Brasil, tem o CVV também, que caso a pessoa não queira ainda ir num profissional, mas pode fazer a ligação para uma linha de ajuda, que é o CVV aqui no Brasil. Mas você pode ajudar a pessoa a buscar um profissional, vamos junto na consulta, né? Ou vamos procurar, sei lá, alguém de confiança para quem é religioso, né? Às vezes tem o líder religioso que pode dar esse auxílio, ou um líder comunitário, algum tipo, né, de pessoa que sirva também como referência para quem está ali nesse sofrimento, que seja uma referência positiva, de preferência, né? A gente tem que ter esse cuidado também, mas como abordar, assim, é uma questão que eu digo que é bastante pessoal. Quando a gente não está falando de profissionais de saúde, porque uma coisa é quando a gente vai ensinar profissional de saúde, você vai perguntar assim, assim, assado, você vai seguir, tem que lembrar de perguntar pelo menos essas coisas aqui, tem quase que um roteirinho, né, um fluxo que a gente pensa quando a gente pensa na clínica. Mas isso é completamente diferente de quando a gente vai lidar com um parceiro, com um amigo, uma amiga, né, alguém que está próximo ali. Então, é basicamente assim, como é que você gostaria que a pessoa falasse com você? Né? A Acho que a empatia, primeira né? coisa que a Empatia, né? gente precisa pensar, né, é isso, assim, como se eu não estivesse bem, como é que eu gostaria? Óbvio que não é a mesma coisa para todo mundo, eu sei disso, né? Mas é para a gente ter esse cuidado também, de não chegar a falar de qualquer forma, mas chega para a pessoa, fala, ó, fulano, eu tô percebendo que você tá assim, assim, assado, sei lá, parece que você tá meio distante, eu tô achando que você anda com menos paciência, sei lá, né? Fala o que você está percebendo dessa pessoa, usando palavras que não sejam estereotipadas, de preferência, né? Quando a gente, assim, eu vou falar de um extremo, assim, né, que eu sei que para vocês isso já estaria fora de cogitação, mas só para a gente ilustrar melhor, né, você não vai chegar para uma mulher e falar assim, você tá doida? Tá falando desse jeito? Né? Não. Fala, ó, fulano, olha só, percebi que você tá um pouco mais irritada do que o normal, tá acontecendo alguma coisa? Né? Ou sou eu que estou percebendo errado às vezes, não sei, né? Olha, eu estou achando que você tá meio distante, você costumava ser mais presente, sair mais com a gente, tá acontecendo alguma coisa? Ou você só está mais ocupado com o trabalho? O que está acontecendo? Né? Você está precisando conversar? Se for estresse do trabalho, vamos conversar. Vamos sair para tomar uma e você desabafa comigo. Vamos fofocar, eu adoro, vamos fofocar, a gente quer saber. A fofoca, ela é necessária. Eu falo assim, a gente tem uma percepção muito negativa que foi construída, né, ao longo do tempo sobre essa coisa de fofocar. Não, fofocar é feio. Mas é onde às vezes tem espaço para as pessoas se abrirem também. É, Fala, puta, é tá verdade. acontecendo isso comigo no trabalho, não tá legal.
né? E até a pessoa fazer esse equilíbrio, se ela está achando que o que está acontecendo com ela é de fato muito ruim, pensar em soluções juntos, né? Então, isso também ajuda, quando você tem uma rede ali que te ajuda a pensar em soluções juntos. Né? Acho que é isso, você se mostrar aberto para estar ali com essa pessoa e, de fato, ajudar ela a pensar numa solução. As suas pesquisas, Camila, são mais voltadas para o meio acadêmico? É? A minha pesquisa de doutorado ela foi mais voltada para estudantes universitários. Mais recentemente, eu tenho voltado mais os meus estudos para a parte de políticas públicas. Então, tanto a pesquisa que eu faço lá na Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, quanto a que a gente está desenvolvendo agora, é uma parceria do Entre Linhas com a ABEPS, são mais voltadas para a questão de políticas públicas, que é o que eu tenho ido mais, assim, apesar do meu doutorado ter sido sobre estudantes universitários, foi com uma pegada mais epidemiológica, né, de ter um olhar também mais voltado para políticas públicas para esse público. Então, mais levantar, né, ai, esqueci a palavra agora. Um levantamento de referências, né, que trabalhavam sobre o assunto, né, para conseguir identificar ali gatilhos, né, cenários em que a pessoa apresenta realmente a tendência suicida. E assim, mas aí voltando, né, trazendo para o lado do ambiente acadêmico, né, onde a gente sabe que existem as suas particularidades e são particularidades diferentes e de pesos diferentes desde a graduação, né? Aí depois você vai para uma pós-graduação e ali dentro da pós-graduação, mestrado, doutorado, são pressões diferentes que você sofre, né? Porque quando você está ali iniciando, fazendo uma iniciação científica, por exemplo, você é tratado um pouquinho menos, com menos pressão, por conta que você está aprendendo realmente, né? No mestrado você já tem alguma experiência, você é cobrado um pouquinho mais e no doutorado mais ainda. Né? E pós-doc, então, nem. Então, existe num cenário atual, né, mostrando que a quantidade de pessoas afetadas, né, tendo as suas saúdes mentais ali, né, abaladas ali dentro do cenário acadêmico é maior do que comparado, por exemplo, com pessoas tendo problemas de ansiedade, depressão, em ambiente de trabalho? Essa é uma excelente pergunta. Em relação à pós-graduação, eu até estava dando uma pesquisada aqui mais cedo, em referências mais específicas de pós-graduação mesmo, e a gente tem pouquíssimos estudos sobre pós-graduação, adoecimento em pós-graduação. Fiz uma pesquisa rápida ali no PubMed, maior parte dos estudos é com o pessoal da área de medicina, áreas de saúde de forma geral, veterinários, profissionais de saúde mental, e eu vi um estudo ou outro falando também de pesquisadores de início de carreira, né? Então, assim, ter essa comparação, eu não vou saber te falar de fato se tem um aparecimento maior na pós-graduação do que em pessoas trabalhando em outras áreas, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, na medicina, o adoecimento para o pessoal que está na residência é altíssimo também, né? E residência também, assim, a parte da pós-graduação também é um momento, assim, de muitas demandas, é muito intenso, né? Então, tem tudo isso. Mas, de fato, a gente não tem dados que façam esse comparativo. O que a gente tem de comparativo hoje é de um estudo global feito pela OMS, com parceria com a OMS, foi que eles uniram dados de vários bancos de dados sobre estudantes universitários, mas aí são de graduação, onde eles compararam
estudantes de graduação com pessoas da mesma idade que não estavam em um curso de graduação, que não estavam em uma universidade, uma faculdade. Nessa comparação, os que não estavam numa instituição de ensino apresentavam mais comportamentos e pensamentos suicidas do que os estudantes de graduação. Aí a gente tenta levantar hipóteses, né, de o que explicaria essa diferença. A gente sabe que a universidade é um ambiente que tem muitas demandas, que os estudantes acabaram de chegar ali, muitas vezes ainda estão aprendendo a lidar com toda essa vida adulta, né? Mas quando a gente olha para as pessoas nessa mesma faixa etária, que não estão na universidade, são pessoas muitas vezes em situação de vulnerabilidade maior. Né? Então, assim, a hipótese que a gente levanta é essa, que são pessoas mais expostas a outros fatores de risco do que quem está inserido numa universidade, porque, querendo ou não, quem está dentro da universidade conseguiu chegar lá de alguma forma. Sim. Né? Então, a gente tem esse olhar, assim, de forma geral. Mas dentro da universidade, a gente sabe, né? Tem alguns estudos, inclusive, apontando que muitas vezes os estudantes já chegam na universidade com algum adoecimento que eles trazem da adolescência. Né? Então, o que acontece é que ali no ensino médio as coisas muitas vezes são mais mastigadas, né? Ele tem uma facilidade maior para lidar com aquilo, as pessoas pegam mais na mão para mostrar como é que funciona e tudo, mas ele já traz ali da adolescência alguma predisposição ao adoecimento mental. E aí, nesse momento que entra na universidade, que está tendo que lidar com a mudança da adolescência para a vida adulta, onde as pessoas vão exigir mais desse estudante, né? Tem todas essas diferenças. Ah, você está escolhendo a sua profissão para o resto da vida, né? Toda essa pressão que tem sobre a escolha da pessoa em relação ao curso. Então, isso também vai contribuindo para um adoecimento. Essa pressão tende a aumentar quando vai para a pós-graduação. Né? A gente sabe que é uma parcela ainda menor que chega na pós-graduação, mas essa pressão tende a aumentar, a pressão por publicações, a pressão por fazer um trabalho de impacto, né? A gente sabe com o futuro também, né? Com o futuro. Agora que acabar, o que vai acontecer, né? O que eu vou fazer? Exatamente. Ainda tem também o preconceito com que os pós-graduandos têm que lidar com o fato de você não trabalha, você só estuda, né? Nossa, verdade. Agora, lembrei disso agora, é triste. Toda uma gama de fatores que podem contribuir para o adoecimento mental na pós-graduação também. É muito difícil a gente falar onde tem mais ou menos, né? Mas a gente sabe que essa pressão ela vai aumentando, então vai aumentar no mestrado, vai aumentar no doutorado, vai aumentar no pós-doc e aumenta para os professores também. Né? A gente sabe que isso é um efeito assim quase como uma bola de neve. E aí a gente tem professores adoecidos tendo que lidar com estudantes que ainda não aprenderam a lidar com toda essa gama de desafios, de emoções, tudo que eles vivenciam na universidade. E aí essa relação entra em conflito em algum momento e é o que também vai contribuir para esse adoecimento. Né? Então é um adoecimento quase que generalizado dentro da academia que a gente vê. O certo era todo mundo fazer terapia, né? Ser algo obrigatório, assim. Eu vi, você falou isso, eu lembrei que eu vi um dia desses uma piadinha na internet falando assim que psicólogo é um dos primeiros esquemas de pirâmide da história, né? Porque o psicólogo tem que fazer terapia também com outro psicólogo. Assim, eu não sou das pessoas que falam que todo mundo tem que fazer terapia. Mas a gente tem que reconhecer que existe um adoecimento. Se a pessoa não quer fazer terapia, existem outras coisas que podem trazer qualidade de vida e diminuir um pouco esse sofrimento, né? O importante é a gente reconhecer o que está ali envolvido, causando esse sofrimento e como que a gente pode melhorar isso. Se você não está afim de fazer terapia, então vê o que pode te ajudar também a não sofrer tanto e quando a gente está em sofrimento, a gente também acaba carregando isso para as nossas relações, né? Então vai adoecendo todo o sistema, todo o ambiente. Sim. Gente, eu vou fechar só um pouquinho minha câmera, que eu vou ter que trocar o cabo da minha câmera. Porque tá acabando a bateria, e aí eu preciso colocar
o computador para. Mas vocês podem continuar aí. Deixar Eu vou só. aproveitar, vou perguntar aqui. Camila, com relação à pós-graduação, academia em geral, eu, pelo menos, eu não lembro de, na época que eu fazia pós-graduação ou graduação, de saber também, talvez eu não buscasse isso, né? Saber sobre programas, sabe? Se existe programas de apoio, como que se procuraria isso dentro da academia, se não existe, se é uma coisa que as pessoas pensam em criar, né? E assim, eu, por exemplo, particularmente, eu não conheço. Eu queria saber de você se existe isso, se é fato, se não é fato, se tem, mas não é conhecido. Eu falo que, bom, eu entrei no doutorado, fiz meu doutorado praticamente todo durante a pandemia, né? Então, acho que ali começaram a surgir algumas coisas de apoio aos estudantes, inclusive para isso. Eu tive o privilégio de fazer meu doutorado na USP e acho que foi muito interessante nesse sentido, sim, porque, pelo menos no departamento que eu fiz, eles chegaram a oferecer, por exemplo, como a gente estava na pandemia, aula online e tudo isso, eles chegaram a fazer levantamento para ver quais estudantes precisavam de um auxílio para um modem de internet para ter em casa, porque tem muitos estudantes que não têm acesso, Uhum. né, a isso nas universidades públicas. Eu, felizmente, tinha, porque eu fui fazer meu doutorado, eu já era servidora da UNB, então eu tinha todos os recursos ali, né, à minha disposição. Mas eu sei que muita gente não tinha, então acho que muita coisa, muito do olhar assim para a saúde e para a saúde mental dos estudantes começou mais ou menos ali, talvez um pouco antes, que foi quando a gente começou o grupo Entre Linhas também, ali em 2018. Foi quando teve, inclusive, uma onda de acontecimentos de suicídios entre estudantes universitários de forma geral, tanto na UNB quanto em outras universidades ao longo, né, do país afora. Então, foi assim, foi uma coisa que foi muita notícia, mais ou menos no mesmo período, sabe? Foi uma coisa que chamou bastante atenção. Dali, a gente viu muita coisa começando a se desenvolver, além do nosso grupo, né? Então, a gente começou a trabalhar a gente desenvolveu entrelinhas por conta dessa demanda, né? Os chefes de departamento, os diretores das faculdades dentro da UNB começaram a chamar a gente para perguntar, e aí, o que eu faço com isso? Né? A gente está preocupado com os nossos estudantes, a gente está preocupado com os nossos professores, está todo mundo adoecendo, e o que a gente faz para dar um suporte para eles? Como é que a gente lida com essa situação? Então, daí começaram a surgir algumas ideias. Teve um curso lá na UNB, por exemplo, que desenvolveu um programa de tutoria dos estudantes de graduação, onde era um curso relativamente pequeno. Então, cada professor que se disponibilizou para isso ficaria responsável por um grupo de 10 estudantes para ele acompanhar esses estudantes ao longo não lembro se é do semestre ou do curso inteiro. Mas esses estudantes eram acompanhados não só a respeito das questões acadêmicas, mas, ó, fulaninho, você está bem? Como é que estão as coisas em casa? Está dando conta né, fazer o que você precisa? Então, gerar uma rede de apoio ali para esses estudantes. Um pouco antes da pandemia, lá na UNB, começou a ser desenvolvida a diretoria de atenção à saúde da comunidade universitária, também trazendo esse olhar mais, não só para os estudantes, mas para a universidade como um todo, de promover ações de promoção de saúde, de forma geral, saúde, saúde mental, para a comunidade universitária. E lá na USP, a gente também viu algumas ações para os alunos de graduação, já existiam algumas ações, inclusive atendimento psicológico, psiquiátrico para os estudantes, o departamento de psiquiatria chegou a oferecer. O problema quando a gente fala de oferecer atendimento, principalmente quando é individual, é que serviço nenhum tem perna para dar conta de toda a demanda de uma universidade, Sim. né? Mas quando eu estava para formar já do meu doutorado, no último ano, assim, a USP, a pós-graduação da Faculdade de Medicina, estava no movimento para desenvolver também uma diretoria de humanização, se eu não me engano, era esse o nome, humanização. Eles já tinham a diretoria de pertencimento, que trabalha com populações
marginalizadas, mas que eles estavam desenvolvendo também uma diretoria de humanização da Faculdade de Medicina para ver projetos. Então, uma das ideias era fazer essa tutoria também com estudantes veteranos, apoiando calouros, dentro da pós-graduação. Então, aí só que eu não consegui pegar muito bem o andamento, né, desse projeto, mas eu sei que tem algumas ações, tem outras universidades também, né, com ações parecidas e tudo. O problema é que está fazendo as coisas e não dá tempo de coletar dado, de analisar, de publicar, então fica um pouco divulgado, né, esses trabalhos. Mas é bacana saber que existe essa perspectiva, né, e que ela vem crescendo, porque é importante. A gente vê muito falar, tem visto falar na mídia sobre a questão agora da norma, não sei se é norma, lei, mas de saúde mental para o mundo corporativo, né, que agora tem que ter, então tem que ter esses programas, e é muito interessante saber que para o mundo acadêmico também, isso também começa a andar, né, porque eu acho que é muito importante, todo mundo tem que ter, eu acho que esse direito e esse cuidado, né, é importante. Sim. Na sua integralidade, né? A gente desenvolveu muito a questão da saúde física, né? E aí a saúde mental agora veio, né? Precisando também de uma atenção aí maior, né? Eu estava trabalhando dentro de uma faculdade, né? E agora estou dentro de algumas escolas municipais estaduais. E uma das coisas que a gente vê muito assim tanto que eu falei, né? São todas as faixas etárias. A questão da ansiedade, sabe? Não é só aquela questão, ai, tô nervoso, sabe, tô preocupado, tal. Não, são pessoas realmente tendo sintomas físicos por conta da ansiedade, sabe? E é muito crítico, assim, por quê? Porque estão surgindo esses casos e quem está na gestão, quem está dentro da sala de aula, o professor, não sabe como lidar. Né? Então, a gente vê essa deficiência de preparo, sabe? Que precisa de uma atenção também. Né? De preparar pessoas capacitadas dentro da sala de aula que saibam como conduzir a situação, né? Minimamente, assim, uma coisa que a gente até tem conversado com algumas colegas da área da educação aqui em Brasília, é isso, assim, a gente precisa de profissionais treinados para identificar esses estudantes quando eles estão realmente numa situação de mais risco, de saúde mental mais sofrida, né? Mas que a gente consiga ter para onde encaminhar esses estudantes também, porque o psicólogo escolar não está ali para fazer terapia, né? O professor também não é preparado e não é dever dele fazer isso com o estudante. O importante assim, ele acolher e saber o que fazer com isso, né? Então, uma coisa muito interessante que o pessoal aqui de Brasília tem comentado é que eles estavam tentando fazer uma parceria com a área de saúde, né, com a Secretaria de Saúde daqui do DF, para poder encaminhar esses estudantes para a Secretaria de Saúde quando eles fossem identificados. Agora, de forma geral, a gente tem, né, uma deficiência de profissionais de saúde mental no SUS. Então, é muito difícil a gente conseguir acolher todas essas demandas de fato, né? E aí é onde a coisa aperta, né? Porque, infelizmente, a gente tem um colega que participou da última oficina que a gente fez lá no Entre Linhas, ele é da atenção primária do SUS. Ele falou, é só ele de psicólogo lá naquele posto de saúde, ele tem que dar conta de uma região ali inteira sozinho. Né? Fica Então, pesado para ele, é uma sobrecarga, né? Possível. Pode até adoecer ele mesmo. Né? E aí, se ele adoece, quem é que vai estar ali também, né? Então, assim, é um problema que a gente tem e que precisa ser olhado com muita atenção, né? Uhum. Falando da questão do professor dentro de sala de aula, né? Não é nem de repente não é a questão do professor ter tratativas de um profissional, né? Psicólogo.
mas na questão de realmente ele não, o próprio professor dentro de sala de aula não sabe como gerir as suas emoções, as suas próprias emoções, quanto mais as emoções dos alunos, sabe? Então, o que a gente vê, de repente, é só a ponta do iceberg, sabe? O problema é muito mais profundo, sabe? E a gente precisa encontrar onde que está o início disso tudo, né? Porque é complexo, né? É. A gente vê um problema assim é difícil de encontrar uma solução, é porque existe uma complexidade muito grande e são vários atores envolvidos, né? No caso da escola, por exemplo, de ensino municipal estadual, são crianças, portanto, eles estão dentro ainda, né, da casa dos seus pais, e de repente os pais mesmo não têm essa gestão, essa autogestão, né? Então, por mais que a escola, de repente, consiga desenvolver uma forma de acolher esse aluno, né, e conduzir ele para que ele, né, receba alguma atenção médica, mas aí tem a questão da influência dentro de casa, que você também não sabe como está a situação lá, né? Então, eu estava conversando até essa semana com alguns gestores de escola, sabe, sobre essa questão, que como que a gente consegue encontrar uma solução que consiga anular a influência da família. Não tem como, né? Porque sempre vai ter. Não tem como mesmo, né? Inclusive, talvez o mais interessante seja a gente pensar em como trazer essa família para entender como influenciar de uma maneira positiva, né, do que a gente querer anular alguma possível influência negativa que essa criança, esse adolescente está recebendo. Você foi falando, eu fui lembrando aqui, porque o tema que tô indo semana que vem, não, semana que vem eu tô viajando, mas é na outra, que é o Congresso Mundial de Prevenção do Suicídio, né? E eu passei essa semana inteira trabalhando na minha apresentação para lá. Acho que vocês sabem como é que é, né? Estou aqui eu vivendo a minha ansiedade, mas você foi falando isso, foi me lembrando da apresentação que eu estou preparando, porque o tema que a gente está levando, a gente montou um simpósio só para a gente apresentar pesquisas dos brasileiros. Então vai ser uma sessão de 1h30 só com brasileiro apresentando. Isso vai ser maravilhoso. Legal. E aí decidiu que o tema, o foco principal dessa sessão seria sobre intersetorialidade. E aí eu estou falando um monte de coisa para chegar nisso, né? A ideia é a gente pensar, então, no sistema como um todo, né? Porque a promoção de saúde mental, a prevenção do suicídio não é um papel só da saúde, ou só da educação, ou só, né, de um setor específico. A gente precisa que todas essas áreas da sociedade ajam de uma forma mais integrada. Né? Então, ou então é isso, a gente vê uma ação ali na saúde, a gente vê uma ação ali na escola, mas as coisas precisam conversar, né? Elas precisam estar integradas. E aí entra, por exemplo, com a família, você vai entrar com líderes comunitários, você vai pensar em agentes comunitários de saúde, vai pensar talvez, sei lá, na assistência social, né? A gente tem vários profissionais que podem fazer parte, né, desse trabalho e que têm um acesso mais facilitado às famílias. Não precisa ser a escola que vai lá tratar com a família, mas se a escola tiver integrado, tiver um assistente social, tiver integrado com um agente de saúde ou com o líder da comunidade ali, um líder religioso, alguma coisa assim, conseguir fazer essa conversa, aí a gente vai ter um resultado muito mais positivo. Sim, Pelo menos assim, utopicamente, é essa a ideia que a gente tem, né? A gente sabe que é muito difícil também fazer um trabalho assim. sim. Porque tem a questão também da. Não falo crianças assim, mas mais adultos entra naquela questão que eu falei da dificuldade de mostrar fraqueza e de realmente a pessoa entender que ela precisa de ajuda, né? Que eu acho que o primeiro passo de tudo é isso daí, né? É a Sim. pessoa entender que ela precisa de ajuda para que ela possa ir atrás de alguma ajuda. Tem alguma coisa aí, Cris? Não, A até gente que tô calada, né?
Você falou já bastante coisa do que a gente tinha falado de promoção de ambientes mais inclusivos e seguros, né? As ações que já acontecem, né, dentro das universidades, que são ações assim importantíssimas. Mas se você fosse dar um conselho assim para quem está nessa jornada aí, né, desde graduação e pensando em pós-graduação também, qual o conselho que você poderia dar para a pessoa conseguir ou prevenir, né, que ela tenha alguma situação assim mais grave em relação às suas emoções, né, à saúde mental, ou então, se ela estiver passando por isso, ela já estiver, né, dentro de um quadro desse, qual o conselho que você, como psicóloga, daria? Olha, o meu conselho não vai ser só como psicóloga, não, vai ser como ex-doutoranda. Eu acho que uma coisa que, pelo menos para mim, fez muita diferença. Bom, eu tive sorte de ter um bom orientador, por aí já começou, Ai, né? Eu tive graças a Deus, já é. Exato, eu tive uma jornada muito positiva, na verdade. Mas, assim, eu já atendi também estudantes de pós-graduação lá na UNB, né? Também tive os meus colegas na pós-graduação. E eu acho que, assim, o que eu percebo que ajuda muito são os nossos pares, sabe? É buscar os colegas, conversar, a fofoca, né? Vai lá, sai para beber do seu orientador, gente. Isso faz parte da universidade, faz parte da pós-graduação. Vai reclamar de algum professor, de algum trabalho, né? A gente precisa lembrar, e é muito difícil na pós-graduação, a gente lembrar que, por mais que tenha pressão para publicar, para coletar dado, para fazer as análises de dados, a nossa vida não se restringe a isso. Né? A gente precisa. Eu sei que é mais difícil no momento da pós-graduação a gente dar atenção para essas outras áreas, mas a gente precisa tentar, na medida do possível, achar um equilíbrio entre essas várias áreas da nossa vida. Claro que vai ter momentos que você vai falar, não, esse fim de semana eu não posso sair porque eu estou precisando terminar isso daqui e eu estou conseguindo desenvolver agora, então agora é a hora. Mas então marca para alguma coisa para o fim de semana seguinte, ou tenta fazer alguma coisa menorzinha durante a semana, né? Meia horinha ali que você sai, toma um arzinho, conversa com alguém, toma um suco, vai tomar um café, sei lá, comer um bolo de chocolate. Né? A gente precisa ter essas coisas que aliviam um pouquinho o nosso estresse do dia a dia ali. Sim. Eu falo que foi no dia que eu fui fazer a minha qualificação, no dia anterior, na verdade, que eu fui lá na USP fazer o teste, porque eu ia fazer online a qualificação, só que ia ser lá eles iam ter uma salinha lá para eu fazer a videoconferência. Então, eu fui lá para testar o link, testar tudo, ver se estava tudo certinho. Voltando para casa, eu parei ali num café, tomei um chocolate quente bem gostoso. Falei, agora eu vou descansar. No dia anterior da apresentação, não adianta a gente querer ficar revendo o material, estudando, isso só deixa a gente mais ansioso. Então, assim, se prepara antes. E no dia anterior descansa, vai fazer alguma coisa que você gosta. No dia anterior, alguma apresentação, a defesa. Minha defesa foi a mesma coisa. Eu já estava de volta aqui em Brasília, aí eu fui lá para São Paulo para fazer defesa. Essa foi presencial. No dia seguinte, eu falei: não quero olhar nada. Mentira, eu não segui o meu próprio conselho, eu dei uma repassada rapidinha na apresentação ali, só para ter certeza que estava ok. Mas assim, meu marido até olhou assim: você não vai fazer isso? Eu falei: é 15 minutos, vou passar rapidinho, só para olhar. E aí depois acabou. E foi isso, tá? Então, assim, foi mega rápida, saí, fui passear, fui para o Museu do Ipiranga, fui fazer um monte de coisa que era para não pensar nisso mesmo, assim, a gente precisa dessas estratégias. Mas acho que é muito importante isso, assim. Eita, olha a minha lâmpada aqui. É importante a gente ter a ajuda dos nossos pares mesmo, né? Então, acho que isso, o apoio das pessoas que estão ao nosso lado, dos nossos colegas que estão passando pelo mesmo sofrimento, pelas mesmas coisas,
eles vão saber o que a gente está sentindo. Eles vão Então, entender. eles vão ali, para entender e para a gente pensar junto em solução também. Deixa eu tentar botar aqui de volta. Daí é muito importante mesmo. Você falando, eu lembrando, assim, eu tive mestrado e doutorado em lugares diferentes, né? Eu fiz um mestrado junto com a Cris, no mesmo laboratório, e o doutorado eu fui fazer no interior de São Paulo. Mas, assim, do mestrado, a nossa turma de laboratório era show de bola. A gente era demais. A gente se ajudava mesmo, não tinha essa coisa de competição, a gente estava ali para ajudar um ao outro, estava todo mundo no mesmo barco, e a gente fazia, e era almoço, a gente fazia essas coisas mesmo, pausa, a gente tinha as pausas. Eu lembro, eu não sei se você ia, Elizabeth, eu não lembro se você chegou aí comigo, mas tinha época que eu estava tão estressada que eu pegava o circular dentro da USP, e eu ia só dar uma volta no circular dentro da USP. Eu já fiz isso. Eu acho que você já foi comigo. Eu acho que sim. Vamos pegar o circular. A gente só subia no circular lá no ICB, deixava ele dar a volta todinha, depois voltava para lá pronto. E tinha um café, né? Tinha um café ali no ICB que a gente descia, ia tomar um cafezinho ali. E depois a voltava. gente teve sorte, os nossos pares eram muito parceiros, né? Esse é muito importante mesmo. É tentar não se isolar, né? Por mais que a pesquisa tem essa tendência da gente se isolar, porque a gente precisa daquele momento ali, né, solitário, mas a gente não pode permanecer, né, nesse lugar. Né? A gente precisa realmente encontrar os nossos pares. Eu falo que no mestrado eu encontrei a minha tribo, porque era todo mundo louco, no mesmo nível de loucura e bora lá. Mas isso é bom demais, né? Assim, e é o que a Cris falou, né? A gente não tem que ter esse olhar de que é um ambiente competitivo, porque, gente, na ciência tem espaço para todo mundo. E se a gente se ajudar, a gente consegue fazer trabalhos ainda melhores, né? Então, eu te ajudo aqui e você me ajuda ali no meu, né? É assim que funciona a ciência. Sem colaboração não vai. Exato. Não vai longe. Olha, inclusive, agora falando, desculpa, eu sei que a gente já está quase no limite do tempo, mas é que eu acabei de lembrar de uma frase que eu ouvi lá na USP, que é uma frase clichê, assim, meio famosa, mas eu lembro que até estava com uma amiga muito querida, inclusive, quando a gente ouviu essa frase, que era isso, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, vai com as outras pessoas, vai com seus amigos. E é isso, né? Junto a gente consegue ir mais longe, a gente consegue construir coisas melhores mesmo. É verdade. Nós fomos feitos para se relacionar, né? Construir relacionamentos. A gente não foi feito para viver sozinho, não. Camila, foi ótima a conversa. Amei, adorei. E assim, em outras oportunidades que eu perceber assim que o pessoal tá, né, gostou e vou te chamar de novo. Eu acho que esse assunto assim a gente não pode deixar de conversar e entender, né, como que a gente tá, onde que a gente pode chegar, é muito importante mesmo, porque sem uma saúde mental, né, a gente não consegue viver na sua plenitude, né, ter uma vida mesmo. Porque quantas pessoas possuem tanta vida dentro de si, mas por conta de uma doença mental que poderia ser resolvida ali com um comprimidinho, sabe, para estabilizar, não conseguem, né? Tem muita vida para viver e não conseguem, né? Fica naquele sentimento. Eu falo por experiência própria. Ano passado eu tive crises e crises de ansiedade e no meio das crises o que eu sempre pensava era que, eu queria estar bem, sabe? O meu desejo era, eu quero estar bem, eu quero ficar bem, sabe? Então, eu acho que esse sentimento não é só meu, são de outras pessoas que também passam por situações assim, de que você faz muita força porque você quer ficar bem. E essa força que você faz para tentar ficar bem te cansa ainda mais, né? Sim. E aí, enquanto a gente não fala, não, peraí, eu vou procurar ajuda porque sozinha eu não tô dando conta, não tem jeito, tem que procurar ajuda. Então, que fique aí o alerta, gente. Tem lugares para você procurar ajuda, tem pessoas que são acolhedoras,
né? Eu sei que muita gente falta ainda melhorar essa visão em relação a essa questão, mas tem muita gente boa aí, né, sendo preparada, e a Camila, né, um orgulho, colega e doutora, um orgulho, parabéns, viu, por seu trabalho, e que a gente escute muito aí, falar do seu nome aí, nesses meios aí. Obrigada, Elizabeth. Obrigada, Cristiane, pelo Eu convite. agradeço. Foi uma delícia conversar com vocês aqui. Se eu pudesse, eu ficava aqui mais uma hora conversando. Vocês estão mais do que convidadas se um dia vierem a Brasília para a gente sair, bater um Com papo certeza. também. Vamos fofocar lá em Brasília. Acho que é um resgate que a gente faz assim, do papel da fofoca na saúde mental das pessoas. E é isso, né? O que você falou, assim, a importância da gente estar olhando para isso e cuidar muito bem da gente e dos outros também. Sim. Gente, brigadão. Sigam o nosso canal, sigam a gente lá no Instagram, viu? Espero que vocês curtam bastante esse episódio. Comentem, compartilhem aí com seus pares, viu? Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, beijo. Tchau, beijão. Beijo.